Ontem eu fiz um vídeo extremamente sério, foi uma live, né? Não é nem gravado. Então eu consegui imitar na live e eu tava tentando explicar sobre que existe uma complexidade estrutural complexa dentro do sistema, que infelizmente os indivíduos dentro dessa sociedade estão doutrinados nessa complexidade, e é muito difícil de você modificar totalmente a doutrinação, que a única forma do pessoal anarcocapitalista vencer essa doutrinação é ter um fundamento e um argumento, né, dentro do que fala, porque simplesmente fala assim: ah, meu argumento, imposto é roubo. É um argumento sem fundamento. E aí o cara vai falar assim: ah, meu argumento, que o esquerdista é a salvação do país. Mas cadê o fundamento? E, infelizmente, o pessoal não tem fundamento. E é que entra o grande problema. Se as pessoas elas estão doutrinadas por um sistema totalmente errado, você doutrinar as pessoas por um sistema que elas não conhecem, vai ser simplesmente um choque. Ah, eu acredito no Estado. Aí o outro diz assim: ah, eu acredito no anarcocapitalismo. Ah, então não vai ficar assim, eu acredito. Você acredita? Ah, vamos sair da porrada. Vocês estão fazendo isso, gente. Estão fazendo isso. Eu não discordo dos ANCAPs, eu não discordo do anarcocapitalismo, mas eu faço título para chamar atenção, título para vocês dar visualização. Eu quero monetizar esse canal, quero inscrição, etc, né? Eu estou pensando aqui, será que eu me aprofundo aqui realmente no anarcocapitalismo? Porque eu conheço como fala, o discernimento do anarcocapitalismo, né? Mas a profundeza eu conheço também, né? Mas a profundeza ali de você pegar e remodelar o anarcocapitalismo, aí já é um trabalho difícil, né? Como fala, é a mesma coisa de falar aqui sobre opinião. O que é ter opinião? Ter opinião é você saber das coisas e saber qual que é a consequência das coisas. Então você vai falar: ah, cara, tá totalmente errado, assim, assim, assim. Assim você manda a ideia reta. A opinião é você ter um discernimento, ter uma interpretação e ver as consequências das coisas. É uma ação extremamente complexa. Mas vamos voltar aqui. Cara, você fala que imposto é roubo, eu faço um baita de um vídeo analítico. Isso demonstra que você é doutrinado, cara. Demonstra que você não tem opinião própria, que você não tem pensamento. E aí que vem a grande questão: se você não tiver opinião própria, se não tiver pensamento, se não tiver o fundamento dentro do argumento, você é um palhaço. A pessoa te enxerga como um palhaço. Mas se você mostrar o valor do seu ponto de vista para uma pessoa que tem estudo, que tem conhecimento, você vai ter respeito, né? Sobre a questão do imposto é roubo, qual que é a razão da expressão do imposto é roubo? É simples. Tem uma razão bem simples. Por exemplo, todos nós aqui queríamos ter uma liberdade total, fazer o que a gente bem entendesse, desde que a gente não cometesse erro com as pessoas. Olha, eu tenho um super computador ali caro, minha televisão está quebrada, preciso comprar uma televisão nova, mas uma televisão boa custa R$2.500, eu estou sem esse dinheiro agora aqui. Eu tô com o nome sujo porque os meus haters destruíram a frente da minha casa, destruíram a minha moto. Mandou um cara que ficou gritando assim: tio, homossexual, vou bater em você. O cara ficou assim, delirando aqui na frente de casa, aqui, tudo a mando de um cara lá, que eu apelidei ele agora de PS 350 quilo, né? É um novo tipo de videogame, né? O videogame da loucura esquizo. Mas vamos voltar aqui o argumento, vamos parar de fazer brincadeira aqui. Não é bom ficar falando desse negócio da Deep Web, né? Porque eu vivo na linha da Deep Web, né? Então eu conheço a Deep Web toda. Não, só tem lunático. Ah, bom. Lunático delirante. Pensou? Não, mas parece que apagaram o canal dos lunáticos delirantes e fica assim gritando: profeta, 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 profeta. Mas não faz só profeta, Fabi, de maluco, de maluco, de maluco, de maluco. Os caras fazem até macumba. Mas vamos voltar aqui a uma coisa séria aqui. Então, sobre a questão do imposto é roubo, o porquê que você cai feito uma mosca quando se fala que imposto é roubo? É pelo simples fato de que você, desde criança, quer o mundo e você não pode nada. Existe um monte de regras que não tem nenhum sentido com a natureza, que não tem nenhum sentido se você é uma pessoa boa ou ruim, não tem nenhum sentido se você, como falam,
são regras que estão independentes da realidade e independentes do mercado financeiro, né? Porém, a partir do momento que o nosso país aqui é um país... Agora eu vou usar a visão de direita aqui para ver como o anarcapitalismo não é completo. A visão de direita. O nosso Estado é um Estado autocrata. Nosso Estado é o Estado que ele quer, como fala, além da autocracia, quando o Estado ele é autocrata, né, ele quer impor regras, ele quer colocar lei, ele quer colocar legislação, ele quer impor todas as escolhas da vida de uma sociedade. Então o primeiro culpado desse Estado é a autocracia. E o que esse Estado faz? Ele cria regulação, ele cria, além das regulações, ele cria uma proibição de eu e de você viverem em um livre comércio, de a gente viver anarcocapitalismo. Então esse Estado, ele proíbe o livre comércio, ele proíbe o cidadão de bem, ele proíbe o pobre, ele proíbe o trabalhador, mas o bandido ele não proíbe. Um estelionatário ele não proíbe, um assassino ele não proíbe. O Estado, ele simplesmente, o papel dele é perseguir eu e você e todo mundo, né? Então, só por isso o Estado, o imposto é roubo, só por isso o imposto é roubo. Mas ainda a gente tem que entrar nas camadas. E o Estado, o que ele faz? O Estado, ele não se preocupa com trazer soluções aos indivíduos da sociedade. A única verdade, se você analisar do começo ao final do Estado, ele rouba teu dinheiro, ele te escraviza e o pior de tudo, ele vende você para você gerar a força de trabalho para alguma pessoa que precisa de escravos, né, e etc. Ou o pior de tudo, se você for analisar profundamente o Brasil é um sistema onde que a única verdade dos nossos governantes é pegar o dinheiro, como falo, não é pegar o dinheiro, é impor uma condição que todas as pessoas precisam trabalhar para manter a fortuna dos políticos e a fortuna de gigantescos empresários. E algumas pessoas que veem isso e que não querem trabalhar, o que fazem? Elas escolhem pessoas, dão um salário mínimo para essas pessoas e essas pessoas mantêm o império daquela pessoa e aquela pessoa se diz rica com dinheiro porque ela tem escravos trabalhando para ela, porque se você for ler a lei da escravidão até dos países bárbaros ou até da lei judaica não se classifica no salário mínimo. Se você observar o que mais, além do salário mínimo, eu buguei aqui. Além de você... O escravo demorava a vida toda para juntar dinheiro para não, mas era outro tema, já muda aqui. No judaísmo, por exemplo, eu sou alcoólatra e eu perdi toda a herança da minha família porque todos os judeus, todos os hebreus tinham herança. Meu irmão me pegava como escravo, eu trabalhava para ele durante 7 anos. Ele tinha que me colocar na linha, fazer parar de beber e eu tinha que trabalhar e deixar ele rico. Tudo que ele produziu, metade ele tinha que me dar e ainda ele tinha que me dar o ouro no lugar do que eu fiz pro meu irmão, né? Ou seja, eu tinha que ser pago em dinheiro e tinha que receber metade de tudo que o irmão recebeu e não era, porque todo mundo trabalhava em Israel, então todo mundo era bem de vida, mas mesmo assim gerou a maior crise social. Mas voltando à questão aqui, o nosso Estado ele transforma... os ricos desse país é o seguinte, eles escravizam a população brasileira, né? E a população e esses ricos, o que eles fazem? Eles oferecem produtos ou eles administram o meu dinheiro e seu dinheiro. Eles são ricos, eles não geram capital. Não existe capital nesse país, não existe mercado livre nesse país. A única coisa que existe é a escravidão. A única coisa que existe é um socialismo implantado, aonde que o governo é o dono da gente, aonde que os empresários vivem do nosso sangue e da nossa morte, vivem do nosso sangue e da nossa morte, e existem os religiosos, né, que falam assim, não, o Estado é bom, não, o Estado é isso. Mas esses religiosos não são essa religião de acreditar em Deus. É a Ivete Sangalo, é a Globo, é a Bandeirantes e tal. Então existe toda uma estrutura, né, de alienação da sociedade, aonde que, por exemplo,
Ah, eu quero fazer tal coisa, vou ter que entrar em um sistema aparelhado do governo, com as regras do governo, que tem que pagar tributação pro governo, que tem que pagar imposto pro governo, e o governo e não sei o que. Aí eu fico duro e fico nervoso. Eu vou numa igreja, mas que o governo permite a igreja, que o governo isso. O governo, ele cria infinitas barreiras para onde você cair, você ficar preso dentro da rede do governo ali e etc. Então, por essa razão, toda a estrutura do governo queria que o imposto realmente é o maior roubo. O imposto realmente é o maior roubo. Eu não vou discordar de vocês, mas eu estou utilizando... O Thiago te ensinou essa brincadeira. Eu estou utilizando em primeiro lugar o argumento do pessoal da direita. Esse é o argumento do pessoal da direita, que o pessoal fala que o pessoal da direita usa papel alumínio na cabeça enrolado. E tem esse daqui é o argumento do pessoal da direita que usa papel alumínio enrolado. Tem um outro pessoal... Simba. Tem outro pessoal da direita... Você ensinou esse negócio de bater a mão na cara? Ele tá quase me comendo. Põe ele no chão. Ele só morde, meu. Mas mordeu bastante, ó. Põe ele no chão pra não te morder. Eu tô fazendo um vídeo aqui, espera um pouco. Eu tava com a mão... É terrível. Aí voltando à questão aqui. E tem um pessoal ainda que não usa papel alumínio, é um pessoal que acredita que a Terra é plana. Tem um pessoal da direita que acredita que a Terra é plana, e pior que eles são mais conservadores do que o pessoal que só acredita nisso que eu te falei aqui pra vocês. Terra plana, o imposto é mais caro. Aí vem Aí vem outro fundamento aqui, né, sobre a questão aqui. Tá, então existe toda uma estrutura realmente que cria que o imposto é roubo. E essa estrutura não é uma estrutura simples, correta e coerente. Eu vou entrar aqui nesse assunto aqui rápido, mas tem que entrar e vou tentar construir outros pontos aqui. Tanto em Israel como Babilônia, os outros povos antigos, eram escolhidos os mais sábios. Israel era exemplo disso, né? Tinha a tribo de Levi. Eles eram intelectuais que se preocupavam com a sociedade, trazer serviços e soluções. Eles tinham que utilizar a mente deles para estar sempre à frente de tudo que ia acontecer, para não fazer as pessoas sofrerem, para as pessoas não brigarem, para as pessoas não morrerem. Eles eram administradores, mas eles não ganhavam dinheiro para administrar Israel. Eles simplesmente trabalhavam para ajudar as pessoas, e essa era a recompensa deles. Eles tinham o que comer, o que vestir e aonde morar, só. Eles eram pobres e eles eram a elite da sociedade de Israel, né? Os intelectuais. Então a grande questão aqui do nosso país aqui é a gente tem que modificar esse negócio de política, de políticos ficarem prometendo coisas e colocar pessoas inteligentes lá dentro, né? Ficar colocando pessoas analfabetas, pessoas em... Eu vi um canal de direita aqui, que é o Ozzy. Ele falou que tem um deputado que ele quer o seguinte: ele vai processar todo mundo na internet, porque a pessoa precisa colocar o nome completo, o CPF, o RG, o certidão de nascimento, o nome dos pais, o nome do avô no perfil. Se o cara não fizer isso, ele tem que ser preso. Não tô brincando, não. Pra processar? Não, para saber se era um ser humano de verdade ou não. Para você ver o nível dos nossos políticos. Os nossos políticos são analfabetos total, e eles conseguem ser políticos. Os nossos políticos são ignorantes, não têm estudo, não pensam, não raciocinam, etc. E não pode isso. Os nossos políticos... Depende, né? Mas os nossos políticos, eles são uma piada. E eles são eleitos porque, infelizmente, se os representantes do nosso povo são uma piada, é porque a população nossa é uma piada. Quem tá na internet talvez não seja uma piada, mas a grande massa da internet é ignorante. Por exemplo, eu recebo comentários de pessoas que não raciocinam, que são as pessoas normais, e de bichos que ficam... né? O comentário de bicho é 30%, e de pessoas normais é a maioria, né? E tipo, cara, e o pessoal da internet tem um pouquinho mais de instrução. Imagina a população brasileira. Então a população brasileira não tem instrução nenhuma. Alguns que têm instrução de alguma coisa, e esses que têm instrução de alguma coisa não querem abrir os olhos para a realidade, né? Vamos entrar aqui na questão aqui. Então, em primeiro lugar, a gente, olha, já tô virando político, ó.
Em primeiro lugar, o pessoal anarcocapitalista, eles deveriam se organizar, eles deveriam se estruturar de verdade, eles deveriam raciocinar de verdade e tentar criar um grupo de intelectuais que o Rafael de Ideias Radicais, ele não é anarcocapitalista, gente. Ele é só um cara que quer monetização no canal. O Alexandre Porto, talvez, o Paulo Cogos, talvez, são anarcocapitalistas de verdade. Mas o Ideias Radicais, que é gigantesco na internet, aquele bicho nunca foi e nunca será anarcocapitalista. Tanto que ele trai a causa anarcocapitalista, né, o tempo inteiro. Voltando à questão aqui. Os anarcocapitalistas, eles deveriam se organizar. Eles deveriam criar uma estrutura complexa, uma estrutura realista, uma estrutura que explique esse sistema, uma estrutura que se opõe a esse sistema. E como eu estou fazendo aqui nesse vídeo aqui, né? E voltando à questão aqui sobre o argumento do imposto é roubo. O segundo argumento esse daqui já seria o terceiro. O terceiro argumento do imposto é roubo. A partir do momento que a gente está numa miserabilidade tão grande e que a gente quer as coisas, a gente vê que não tem esperança e que existe um responsável, que é a estrutura governamental, então a gente autoaceita que o imposto é roubo. Porém, como eu disse aqui em Israel, se o imposto fosse simplesmente o dinheiro voltado para fazer a prestação de serviço, que é exatamente igual que os anarcocapitalistas fazem, são empresas privadas, mas eu não concordo que precisa de empresa privada. O que eu acredito que precisa é o seguinte: ou é um Estado minimalista, onde que os governantes não ganham nenhum dinheiro, eles precisam provar que tem QI alto, que são inteligentes para, como fala, a sociedade surgir. Porém, a partir do momento que surgir esse questionamento, o que acontece? Destruímos a democracia, destruímos toda a ideologia ou filosofia grega e jogamos a filosofia grega. Por essa razão, precisamos criar todo um aparato filosófico sobre a filosofia grega. E aí entra a questão. A minha filosofia descende do povo de Israel, mas não é filosofia. Eu acredito que seja parte da minha cultura e da parte da cultura do meu Deus. E eu expresso a minha cultura aqui e digo que a cultura grega e essa sociedade é atrasada e primitiva, né? O Alexandre Porto, ele tenta trazer uma filosofia completamente diferente da filosofia grega. O Paulo Cogos tenta trazer uma filosofia completamente da filosofia grega, que é a filosofia baseada no anarcocapitalismo, que tanto eles desenvolvem e utilizam, acho que é o Adam Smith para a base do do anarcocapitalismo, né? E aí vem a grande questão aqui. Isso deveria ser um debate público e não só ficar nessa questão do lado emocional. Imposto é roubo porque eu não consigo as coisas, eu sou pobre, não consigo trabalhar, eu vou arrumar um emprego, um salário mínimo estabelecido pelo Estado, e aí eu vou trabalhar pro cara lá só porque eu não chupo o cara, o dono do serviço todos os dias, se a mulher do cara ver, eu apanho dele, aí ele falou que vai me mandar embora sem justa causa. Porque infelizmente você é empregado de alguém, você não vai prestar serviço, você vai adorar seu patrão, porque o povo brasileiro é miserável e você pode ser simplesmente substituído porque não existe um mercado forte. E como ela disse aqui, ela falou, eu cortei ela, não existe o mercado da família. O que é o mercado da família? Minha mãe tem umas 2, 3 casas, eu tenho uma casa, o meu pai tem umas 5 casas. A minha mãe, como ela gosta de moda, ela tem toda uma estrutura de antiguidade de moda, ou ela ainda mexe com moda, ou ela tem uma escola sobre moda. E aí vem uma moça que gosta de moda aqui e compra coisas que ela tem. Mas meu pai jogou um monte de coisa dela fora, né? Coisa antiga, né? Vem aqui, paga $10 mil por antiguidade, traz a filha dela para fazer aula, etc. Mas para uma economia ser extremamente forte, para uma economia ser anarcocapitalista, né, é uma questão muito complicada, né? E se vocês do anarcocapitalismo ficam imposto é roubo, imposto é roubo, imposto é roubo, imposto é roubo, sem uma organização, sem uma estrutura, sem uma análise, sem um fundamento no argumento, vai ser argumento falacioso contra outro argumento falacioso, né? Essa é a grande questão, né? E aí eu coloco o título aqui polêmico, e o meu vídeo aqui é para vocês pensarem e raciocinarem sobre o anarcocapitalismo e etc. Mas vocês não querem nem entender, vocês não querem nem aprender, vocês só querem repetir imposto é roubo, imposto é roubo. Vocês estão pior do que dançarina de Baal, pessoal. Não pode ser assim. Se
vocês realmente... O salário do governo. Né? Se vocês realmente quiserem mudar alguma coisa, vocês precisam ter um pouco mais de tutano, né? E aí eu entro novamente na questão, o nosso sistema é complexo e os representantes anarcocapitalistas não entram nem na complexidade nem na profundidade do sistema e não vêm nem trazer a solução por dois motivos. Primeiro, se eles tentarem dar uma de argumentador dentro do vídeo dele, vocês vão dar risada, vocês vão humilhar, vocês vão xingar, porque você imposto é roubo, a nossa fé é brigar contra o governo, imposto é roubo, narcocapitalismo é a salvação. Pô, meu, vocês são criança, mano. Escuta aqui, Vocês são criança. fala pra eles que o imposto é o salário da máquina governamental. Como que a máquina vai arrumar dinheiro? Não, isso é uma das argumentações dos anarcos. A Alexandre de Porto fala o tempo inteiro. Não, isso é uma das argumentações dele. Mas a grande questão é como que a gente vai conseguir destruir o governo, como a gente vai conseguir destruir o Estado e criar uma solução para ele. Essa é a grande questão, essa é a grande verdade. Mas vocês ficam tudo fazendo fogueirinha assim, imposto é roubo, não vai queimar o Bolsonaro. Imposto é roubo. Cara, isso não vai levar a lugar nenhum. Vocês vão ser as bruxinhas malucas anarca-capitalista, velho. Vocês precisam acordar para a realidade. Vocês precisam acordar para a realidade. E o grande problema não é o sistema governamental ou o sistema que não existe anarcapitalista. O grande problema é a falta de complexidade intelectual do indivíduo, da compreensão sobre toda a estruturação real e como modificar a Matrix, manipular. E se a gente ficar parado nesse sistema e não começar a manipular esse sistema e não evoluir esse sistema vai ser destruído. E o pior, como eu disse, se você é um anarcocapitalista e realmente acredita que quer mudar a sociedade, você precisa mudar completamente a sua mente, cara. Você precisa evoluir. Você não pode ficar nesse adiome. Eu quero comprar coisa no Chico comprar. O meu leitinho é esse. Todo dia eu fico tomando leite de que eu não tenho dinheiro para comprar as coisas. E aí eu fico com muita raiva e vejo as pessoas falam que imposto é roubo. Imposto é roubo. Imposto é roubo. Ó, meu, não derruba o negócio da minha mãe não, meu. Ó, o cara tá andando com o saco da sua bala. E com um monte de casca de bala. Acho que ele mandou ver. Tudo, Então, falou aí pra vocês. E até a próxima.